Olá, alunos, tudo bem? Mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos tratar de produção textual. Módulo 3, capítulo 7, os gêneros narrativo e sua arte. E o tema, a arte de contar. Olha, gente, é um tema muito gostoso da gente trabalhar, porque nós iremos tratar da arte de narrar, tá? Nós já tivemos uma aula anterior, que foram com os elementos da narrativa, que a gente vai fazer uma breve retomada, e hoje nós iremos dar continuidade. O que é o personagem? O tempo, o espaço, o enredo, tudo isso compõe a narração. E a narração, ela vai te ajudar a construir conhecimentos para enfrentar o Enem e para enfrentar o SSA. Então, enquanto nós ligamos aqui o Data Show, aqui no meu quadro, vamos lá, liga aí. Bom, gente, vai chegar também esse material para você, tá? Continua firme, logo, logo nos encontraremos. Qualquer dúvida que tiver, Zap do professor Dionísio, e-mail do professor Dionísio. A escola, ela tem, é só você pedir, e alguns alunos que também já têm o meu contato. Então, boa aula, vamos nós. Bom, gente, primeiro de tudo, a gente vai fazer uma breve retomada, né? Deixa eu passar aqui para vocês, que a nossa aula sobre narração, nós tivemos os elementos da narrativa, tá? Nós iremos tratar hoje de tempo, enredo, espaço e de personagem, né? Mas nós tivemos também os elementos da narrativa como foco narrativo, né? Que é o narrador observador, narrador onisciente, né? Nós tivemos essa aula alguns dias atrás, e para dar continuidade, nós iremos tratar hoje do tempo. Então, o que é o tempo? Aqui na página 16, olha, tá? O capítulo 7, produção textual, ele fala do tempo. Vamos lá. O tempo transcorrido de um acontecimento dentro de uma história pode ser de algumas horas, dias ou até mesmo anos. Não há regras para o período entre o início e o fim da história. Apenas é importante ter o cuidado de não confundir o tempo em que se passa a narrativa com o tempo real em que a obra ela foi escrita ou publicada. Então vamos lá. Nessa primeira análise aí, o que é que a gente pode ver? Vejam só, no texto narrativo, nós temos que imaginar, né, que contar uma história é uma atividade que hoje ela é praticada, né, pelo menos algumas famílias, elas mantêm essa tradição de contar histórias para os seus filhos, né? E a gente percebe isso com os pais, com os professores, amigos, namorados, principalmente avós. Então, assim, todos, né, contam, escrevem, ouvem, até mesmo leem, né? Todas as espécies de narrativa. Então, assim, são histórias de fadas, casos, algumas piadas, alguns romances, né? Algumas novelas. E aí as pessoas elas vão percebendo que a narrativa ela tem elementos fundamentais sem os quais essas narrativas elas não existiriam, né? Então, de certa forma, são elementos que respondem às seguintes questões, né? Por exemplo, estou falando dentro de uma história, né? O que aconteceu? Quem viveu os fatos? Como? Onde? Por quê? E vai
dentre outras perguntas. Então, para que a gente possa começar a entender a questão do tempo, né? Quando eu vou contar uma narrativa, quando eu vou fazer um texto narrativo, eu preciso primeiramente de responder essas perguntas. O que aconteceu? Quem viveu os fatos? Como? Onde? Por quê? Né? Então todos esses questionamentos, eles pertencem à narrativa, tá? Que dentro dos elementos narrativos nós temos o tempo, né? E aqui a gente já viu que o tempo ele pode ser transcorrido, tá certo? Dentro de um acontecimento ou de uma história que pode durar horas, dias ou até mesmo anos. Dentro do tempo, nós temos aqui o tempo cronológico, que é o tempo do relógio propriamente dito, né? Nós temos tanto o cronológico quanto o psicológico, né? E aí, continuando o texto, né? Ele diz que é aquela sensação, no caso o tempo psicológico, é aquela sensação que cada personagem tem da passagem do tempo, né? Então, quando a gente vai falar do tempo numa narração, nós temos o tempo cronológico, tá? Bem como o tempo psicológico. E aí ele diz aqui, ó, o autor de uma narrativa pode empregar o tempo psicológico para revelar traços de personalidade do protagonista, tá? A gente vai ver também o que é protagonista, assim como o personagem, tá? Bom, gente, então como nós estávamos falando, né, falando da questão do tempo, que ele pode ser cronológico, o do relógio, né, propriamente dito, e o do psicológico, que pode ser aquela sensação que cada personagem tem da passagem do tempo, né? Então o autor, ele de uma narrativa, ele pode empregar o tempo psicológico para revelar traços da personalidade do protagonista, né? Assim o personagem, ele recorre ao passado, né, para lembrar algum fato da sua vida, fundamental para o seu comportamento atual. Importante lembrar aqui, ó, tempo passado. Na grande maioria dos textos narrativos, o tempo verbal é o tempo passado, tá? Que a gente vai utilizar, que a gente vai ler, que a gente vai ouvir, sempre são histórias do passado, tá? Então vamos ver aqui, ó. O autor ele traz inclusive um fragmento que foi extraído do romance de Clarissa. O romance, tá, é um dos gêneros narrativo que a gente encontra. Lá na frente vocês vão ver algum tipo de gênero narrativo. Então ele diz aqui, ó, por exemplo, deixa eu voltar aqui. Clarissa fica um instante, vamos lá. Clarissa fica um instante a contemplar as árvores. Na sua mente se pinta de repente uma paisagem familiar. A estância de papai. É de manhã, as vacas mugem no campo, as macegas fagulham. Na mangueira, as criadas ordenam as vacas e os canecões feitos de lata de abacaxi se enchem de um leite morno e espumante. Papai, montado no seu bragado, vai percorrer as invernadas. Primo Vasco monta no petiço zaino. Que saudades. Então veja, né, nesse pequeno fragmento aqui, a gente percebe, né, que a personagem, né, no caso o romance de Clarissa, de Érico Veríssimo, né, ela remete aqui os traços do passado, quando ela diz aqui, olha, que saudade. Então aqui, deixa eu passar aqui a foto. Bom, aqui ó, a ilustração, tá vendo? Que remete a aquele tempo onde ela verificava, né, ou vivenciava, né, quando se contemplava as árvores e na sua mente se pinta de repente uma paisagem familiar, a estância de papai. É de manhã, as vacas mugem no campo, as macegas fagulham. Então ela está remetendo a uma lembrança que acontecia no passado. Então vamos dar procedimento aqui
Aí a gente chega até o espaço, um outro componente dos elementos da narrativa, do foco narrativo, né? Onde a gente tem um espaço. Lembrando que para eu contar uma história, um texto narrativo, eu tenho que ter o personagem, eu tenho que ter o narrador, o tempo, o espaço, tá? Nós temos que ter o enredo que compõe os elementos da narrativa. Então vamos ver agora, a gente já viu o tempo, que pode ser cronológico e psicológico, né? Existem algumas características. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente consegue montar um texto narrativo. Então vamos lá, o espaço é uma narração, pode ser físico, se passando em uma casa, um restaurante, uma cidade, ou até mesmo psicológico, que é aquele espaço interior do personagem onde seus pensamentos têm as suas vivências e as suas emoções, tá? Quando eu tenho um espaço psicológico, mas ele também precisa ser um espaço físico. Mas geralmente um texto narrativo ele pode ser um texto ficcional, né? Então eu posso ter o espaço físico, ou então eu posso imaginar. Dentro dessa imaginação eu tenho que ter o interior desse personagem, os pensamentos, as suas vivências e as suas emoções, tá? Então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui, pulou demais. Deixa eu passar para cá. Bom, lá em cima, aqui ó. Aí a gente encontra o enredo. Então eu já vi o tempo, tá? Já vimos o espaço e agora a gente está no enredo. Vamos ver o que é o enredo, né? Bom, o enredo é a história da narrativa, o fio condutor resultante da relação entre os personagens ou entre o personagem e seu entorno, ou entre ele e seu próprio mundo interno, em determinado espaço e tempo. Então veja, existe aqui um enlace, né? Um enlace que no texto narrativo, impreterivelmente, deve ter tanto o tempo quanto o espaço, entrelaçado com o enredo. Então o enredo é a história, tá? Como diz aqui, ó, o fio condutor. O fio condutor é aquele fio que ele conduz a algo. É aquele fio que ele faz uma ligação, tá? Então o enredo, ele é o resultado da relação entre os personagens ou entre o personagem e seu entorno, ou seja, aquilo que está ao seu redor, ou até mesmo entre ele e o seu próprio mundo interno, tá? Necessariamente eu posso contar, produzir um texto narrativo comigo mesmo, com o meu mundo interno, com os meus pensamentos, com as minhas atitudes, tá? E para isso eu vou precisar de espaço e tempo, tá certo? Então vamos lá, caracteriza-se pela sequência de situações vividas, iniciando-se muitas vezes por uma apresentação dos fatos, convergindo para um momento máximo de complicação. E aí vem alguns elementos que fazem parte do enredo, que é o clímax, tá? E o desfecho. Então veja, a gente vai ver o que é clímax, mas de antemão eu posso adiantar para vocês que o clímax é aquele momento de tensão onde todos estão voltados para o desfecho daquela história. Então, clímax e desfecho, ele compõe o enredo. Já vimos algumas vezes algumas piadas, né? Onde no final a gente tem aquele momento onde a gente espera para dar aquela gargalhada, para dar aquela risada, né? Pronto, aquilo ali é um clímax, tá? E por fim o desfecho, né? Que a história precisa de ter um desfecho. E aí a gente tem também o texto narrativo, pode possuir um conflito ou mais, estruturado por forças opostas que podem ocorrer entre personagens, entre um personagem e um modo de vida, ou até mesmo dentro de um personagem, né? Então vamos lá, ele diz aqui, ó, é a partir do conflito que o autor buscará o clímax
Por isso, gente, que há um entrelace, tá vendo? Eu tenho o tempo, eu tenho o espaço, eu tenho o enredo, dentro do enredo eu tenho o clímax, o desfecho, mas eu também preciso de ter o conflito, tá? E aí ele diz aqui, ó, a partir do conflito que o autor buscará o clímax, ponto alto da narração, ou seja, o ápice da narração, é justamente o clímax. Aí vamos lá, o enredo é uma narrativa, pode variar em grau de complexidade, de acordo com a quantidade de fios narrativos presentes na história. E aí ele diz aqui, ó, gêneros como o romance e a novela, por sua vez, admitem uma estrutura narrativa mais complexas, em que dois ou mais fatos ocorrem paralelamente até que, em algum momento, os fios narrativos se cruzam formando uma rede, uma trama. Então vejam, por que ele diz que é mais complexo? Porque são gêneros da narrativa, romance e novela, que requer tempo, tá? Que tem uma história maior a ser contada, tá? Então, por isso que ele diz aqui, ó, quando ele diz que ocorrem paralelamente até que, em algum momento, os fios narrativos se cruzam, formando uma rede, uma trama. Então, quando a gente fala de um romance, de uma novela, é como se fosse o relógio, né? O relógio, todos os dias, ele gira ali, ó, tá? Vai girando e vai completando o seu ciclo, né? Então, num romance ou numa novela, quando ele fala que os fios narrativos se cruzam, é porque requer todo um processo, tá? Toda uma apresentação, todo um desenvolvimento até chegar o clímax e o desfecho. A gente já tem inúmeras novelas aí, né, onde a gente já assistiu e tem esse momento. Aí vamos lá, deixa eu ver aqui embaixo o que é que a gente tem mais. Aqui é uma investigação, vai chegar para vocês aí, tá? Vamos lá, eu acho que agora o próximo, deixa eu ver aqui, eu acho que agora será, vamos lá, deixa eu só mudar aqui, gente, rapidinho, tá? Vamos lá, deixa eu ver aqui. É toda uma reinvenção, gente, tá? Tá sendo tudo muito novo pra gente aqui, achei. Bom, aí, deixa eu ir lá na página 17. A página 17, ela fala, página 17. Bom, aí a gente já viu o tempo, né, o espaço, o enredo. Bom, e agora, gente, a gente vai ver, tá, como que nós, sim, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu gosto sempre, quando finaliza um capítulo do livro, de mostrar, pronto, aqui, ó, essa síntese, né? Por exemplo, texto narrativo tem os seguintes elementos, que são os elementos da narrativa, né? Ou foco narrativo. Foco narrativo, gente, a gente sabe que a gente vai chegar lá. Estou vendo aqui, vou mostrar para vocês. Nós temos como narrador, é a peça principal, personagem, tempo, espaço e o enredo. O narrador é o que dá o tom à narração. Pode ser definido como a voz que conta uma história sob um ponto de vista chamado de foco narrativo. Então, esse foco narrativo aqui é como se fosse uma câmera, tá? É como se fosse essa câmera que vocês estão vendo aí, focada somente nesse quadrado, tá? Nesse ângulo. Então, foco narrativo, para vocês entenderem, é mais ou menos isso, tá? O ângulo da história, né? Então, ele diz aqui, ó, foco narrativo que poderá ser em primeira, terceira ou terceira pessoa do discurso. No caso, ele fala do narrador, tá? O narrador em primeira pessoa pode se apresentar como narrador protagonista ou narrador testemunha. O narrador em terceira pessoa não participa de acontecimentos, podendo apresentar-se como narrador consciente ou narrador observador.
Os seres fictícios que vivem os acontecimentos dentro de uma narrativa são chamados de personagens. E para alcançar a verossimilhança na caracterização dos personagens, o autor precisa conhecê-lo profundamente, tanto física quanto psicologicamente, como se fossem pessoas do mundo real. Só chamando a atenção aqui, a verossimilhança é uma falsa verdade, tá? A verossimilhança num texto narrativo, ela funciona como uma sensação de verdade, tá? Que o autor, tá, daquele texto narrativo, ele vai impregnar, ele vai inserir de acordo com os elementos da narrativa. E aí vem o tempo, que pode ser o tempo cronológico e o psicológico, né? Vem o espaço, que pode ser físico ou também psicológico, e aí vem o enredo, que é justamente o clímax e o desfecho, né? Juntamente com o conflito que compõe esse enredo. Então, gente, feito isso aqui, você estudou, né? De posse dessas informações, nós vamos ver agora o que é necessário para que eu possa construir um texto narrativo. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Quando eu tenho aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui a tela. Vejam, quando eu vou contar uma história, quais são os elementos que eu preciso para contar uma história? Então vamos lá. Aí está a narração, né? Como vocês estão vendo. Bom, aí eu sei que eu tenho uma história para contar. Nessa história eu tenho os elementos da narrativa, que são o enredo, personagens, tempo, espaço e narrador. Então eu, aluno do ensino médio da escola Universo, eu quero produzir um texto narrativo. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu tenho que ter o enredo, o personagem, o tempo, o espaço e o narrador. O narrador, ele funciona como uma figura indispensável dentro de um texto narrativo. Então, narrar, gente, é uma forma que acompanha o homem desde de suas origens, né? Se nós observarmos direitinho, a narração, ela está desde que o homem ele se originou. Então, por exemplo, nos períodos anteriores, gravações em pedras, nos tempos de caverna, por exemplo, né, são narrações. Quando a gente fala dos mitos, onde as histórias das origens de um povo, de objetos, de lugares que foram transmitidos por povos através de gerações, são narrativas. Um outro exemplo que a gente pode perceber também de uma narração é a Bíblia, né? Que ela traz histórias, filosofias, dogmas de povos, né, cristãos, que compreendem também e tem toda os subsídios que formam um texto narrativo. Então a Bíblia também é um belíssimo, talvez ou certamente o maior exemplo que a gente possa ter de um texto narrativo, né? Então vamos lá. Quando eu falo de gêneros narrativos, gente, quando eu vou produzir um texto, a primeira coisa que eu preciso saber é que o gênero narrativo ele é dividido em 3 situações: o gênero épico, o lírico e o dramático, né? O épico é aquele gênero narrativo ou de ficção que se estrutura sobre uma história. O lírico é o gênero ao qual pertence a poesia lírica, né? E o dramático é o gênero teatral, que é aquele que traz o texto do teatro, né? Uma vez que espetáculos em si, né, na maioria das vezes foge à alça da literatura, mas não deixa de ser, né, de ter uma mistura com a literatura, né? O gênero lírico, aliás, o dramático, né? E aí, gente, o épico ele recebe esse nome, né, das epopeias, né, que são as narrativas heróicas em versos, né? Já dei alguns exemplos também no futebol, né? Eu costumo sempre trazer o exemplo do futebol,
porque o futebol ele sempre acontece atos heróicos, né? Certa vez houve um jogo entre, acho que Grêmio e Internacional, é um clássico local, né? Ou foi Grêmio e Fluminense, eu sei que houve uma virada, né? O time estava levando de 3-0 e virou para 4. Então, inclusive a notícia foi virada épica, né? Então, ou seja, uma virada heróica, né? E aí a gente em seguida temos os tipos de narrativas. Que tipos de narrativas, professor, são esses? Romance, novela, conto e a própria crônica, né? Então essas aí são algumas das mais conhecidas, né? Que é um romance, professor? O romance é aquele tipo de narrativa longa, né? Que envolve um certo número, né? De personagens, né? Tanto na novela quanto também ao conto, né? Além do romance nós temos a novela, né? Que é aquele romance que em relação ao próprio romance, né? Ele é mais curto. Ele tem um número menor de personagens, de conflitos, né? E até mesmo de espaços, né? É aquele que também tem talvez tenha o mesmo número do próprio romance, né? E aí vem aquela questão onde difere muito, né, da novela de televisão, né? Que tem uma série de casos, né, que são as chamadas intrigas, e que são paralelos a uma infinidade de momentos, né, de clímax. Então, na novela a gente pode perceber que existe uma série de tensões. Clímax também ele está relacionado à tensão. Bom, aí nós temos também, deixa eu voltar lá, nós temos também o conto, né? O que é um conto? O conto é aquele tipo de narrativa que é mais curta, que tem como característica central condensar conflito, né? Nele também tem o espaço, que obviamente reduz o número de personagens, né? É um tipo de narrativa tradicional, o conto, né? E por fim nós temos a crônica, que por se tratar de um texto que é híbrido, né, considerado híbrido, nem sempre apresenta uma narrativa completa. Uma crônica ela pode também contar, ela pode comentar, né, ela pode descrever, ela pode analisar, né? Nós temos diversos exemplos aí na mídia de crônica. E aí fica aqui fica a minha dica para vocês, alunos. Pesquisem o que é de fato o romance, a novela, o conto e a crônica, de uma forma mais detalhada, tá? Porque essas aulas virtuais a gente tem um certo tempo para não ficar tão cansativo para vocês. E aí a gente chega até os elementos da narrativa, né? Os elementos da narrativa, como todos sabem, eles são o enredo, deixa eu voltar aqui, enredo, né? Que dentro do enredo nós temos o conflito, a exposição, a complicação, o clímax e o desfecho, né? Então, por exemplo, toda narrativa ela tem a sua estrutura sobre esses elementos, né? Que são os fatos de uma história, né? Quem vive esses fatos, os personagens que atuam num determinado tempo e num determinado lugar, né? Então, o enredo ele é o conjunto de fatos de uma história. Na maioria das vezes é conhecido como intrigas, ações, trama, história, né? E nesse âmbito aí a gente pode adotar o termo mais largamente difundido ou conhecido como enredo. Então o enredo é o conjunto de fatos que a história vai desenrolar, tá? Dentro do enredo nós temos o conflito, a exposição, a complicação e o clímax, e depois o desfecho. Mas a gente tem a verossimilhança, né? Como eu falei, a verossimilhança ela é uma lógica interna do enredo, que torna verdadeiro para o leitor, né? Então é aquela falsa sensação de verdade, tá?
mas dentro de um elemento, dentro de uma narração, o leitor ele pode enxergar assim como uma verdade, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que é que tem mais. Nós temos, além da verossimilhança, aí a gente chega até as partes do enredo, né? Como eu falei, o conflito, tá? Como está ali, o conflito é qualquer componente da história, né? Que através dos personagens, dos fatos, de ambientes, ele na verdade ele se opõe, né? Criando uma tensão que organiza os fatos de uma história e geralmente ele prende a atenção do leitor, né? Então, numa trama, num conto, num texto narrativo, numa novela, existe sim aquele conflito, e esse conflito, na maioria das vezes, ele torna aquele momento de tensão, né? Bom, nisso aí a gente ainda tem a exposição, tá? Dentro do conflito nós temos a exposição, e geralmente funciona como a introdução ou apresentação, né? Que geralmente é o começo da história, né? No qual são apresentados os fatos. Depois nós temos a complicação, tá? Essa complicação ela é basicamente o desenvolvimento, tá? Daquela história, daquela trama. Em seguida nós temos o clímax, né? Que é o momento, o ponto alto da história. É o momento culminante da história. Ou seja, é o momento de maior tensão. O clímax ele vai gerar a tensão, tá? É o ponto alto da história. E nós temos o desfecho, né? Tudo isso, essas partes compõem o enredo. Então, eu vou fazer um texto narrativo, eu vou escrever um texto narrativo, eu preciso desses elementos, tá? E aí depois desse desfecho, né, já tem a verossimilhança, como eu passei para vocês, né? Deixa eu só voltar aqui. A verossimilhança, que é aquela falsa sensação de verdade, e aí a gente chega até os personagens, que podem ser personagens protagonista, né? O que é um personagem protagonista? O personagem protagonista é aquele personagem principal, né? Digamos que é aquele personagem central da história, né? É o ser fictício que é responsável pelo desempenho do enredo. Lembrando que esse personagem, ele necessariamente não quer dizer que seja somente humano. Ele pode ser um animal, ele pode ser um objeto, vai depender de como o autor ele vai desenrolar a história. Ele pode sim colocar um animal, vai depender da imaginação dele. Por isso que no texto narrativo usa-se muito a imaginação, tá? No caso, a gente falando de ficção. Bom, aí eu tenho o protagonista, o autor protagonista, aliás, o personagem protagonista, né? Eu tenho dentro do protagonista, que é o personagem principal, o herói e o anti-herói, né? Então, o herói é aquele que, com todas as características, são superiores, né, aos demais personagens da história. E o anti-herói é aquele protagonista que tem características iguais ou inferiores aos demais personagens, né? Então, aí a gente tem também o antagonista. Professor, o que é o antagonista? É aquele personagem que normalmente ele se opõe ao protagonista, ou seja, por sua ação que atrapalha, seja por características diretamente opostas a aquele personagem protagonista, né? É como se diz, é o vilão da história, digamos assim. E aí a gente tem o personagem secundário, né? Professor, o que é o personagem secundário? São personagens que são menos importantes numa história, não deixam de ser personagens, mas eles atuam para compor aquele elenco, né? Aquela gama de personagens que vão fazer parte da história, mas não é
o personagem principal. O nome já diz, um personagem secundário. Bom, aí a gente chega até o tempo, né? Que esse tempo, como já vimos, ele pode ser cronológico ou até mesmo o psicológico. Então, assim, quando eu estou falando do tempo cronológico, eu falo do tempo do relógio propriamente dito, né? Como nós vimos no começo lá da nossa, do nosso texto, né? Lido lá nas páginas. Então, assim, o tempo, ele constitui, né, o pano de fundo para o enredo, né? Nesse tempo, como nós já vimos, ele pode ser cronológico ou psicológico. A gente tem a duração da história, né, que pode ser um curto ou um tempo maior, tá? O tempo cronológico, ele transcorre na ordem natural dos fatos, tá? A história vai desenrolando, né, e ali tem o seu começo, né, o meio e o final, tá? E aí ele está ligado ao enredo que a gente chama de linear, que é aquele que altera a ordem que os fatos ocorreram, tá? E por fim a gente tem o tempo psicológico, né, que é o nome que se dá quando se transcorre numa determinada, pelo desejo, numa ordem determinada, né, pelo desejo ou pela imaginação do narrador. Então, a característica do tempo psicológico é esse. E aí a gente chega também, gente, ao espaço. O que é o espaço, professor? O espaço, ele pode ser o espaço físico, tá? Que é por definição, é onde o lugar onde se passa a ação da narrativa. A ação que foi concentrada, isto é, quando há poucos fatos numa história, ou se um enredo também ele tem um espaço psicológico, né? E quando a gente fala do espaço, a gente não pode esquecer do ambiente. Esse ambiente, ele é o espaço que é carregado de características. Então eu vou contar uma história de riqueza, então eu tenho aquela característica, aquele ambiente de riqueza. Se eu vou contar uma história, por exemplo, a gente tem agora as histórias do passado, né? A gente está vivendo uma novela muito boa, a sua trama, a sua história, que é a história Eita Mundo Bom. Então perceba que no espaço é tudo caracterizado, não é, para aquele período onde se vivia naquele tempo. A mesma coisa as histórias bíblicas, né? As novelas bíblicas. Se você observar, o ambiente é todo caracterizado para poder dar um foco maior e fazer com que o leitor ele possa mergulhar de fato naquela trama, ou naquela novela, ou no conto. E por fim, gente, nós temos os tipos de narradores, né? Como nós já vimos, nós temos o narrador personagem, né? O narrador na terceira pessoa, né? Que é o narrador que está fora dos fatos narrados, né? Nós temos a onisciência, que é o narrador que ele sabe de tudo sobre a história. O narrador onipresente, que é aquele narrador que está presente em todos os lugares da história, né? E também nós temos o narrador intruso, que é aquele narrador que fala com o leitor ou que julga diretamente o seu comportamento, né? E o narrador parcial, que é aquele narrador que se identifica com determinado personagem de uma história. O narrador ele pode ser em primeira pessoa e também ele pode ser o narrador personagem, que é aquele que diretamente ele participa do enredo, né? Com qualquer personagem, contanto que o seu tempo, né, de visão ele seja limitado, né? E aí a gente conclui que não é nem onipresente e nem é onisciente, né? E aí a gente tem as variantes, né? Quando a gente fala do narrador, a gente não pode esquecer de falar das variantes
de narrador-personagem. Então vejam só, gente, nós vimos nesse conteúdo, finalizando hoje, né, esse módulo, o que a gente tem para dizer a vocês é que vocês estão com todos os argumentos, com todos os conteúdos que possam observar, analisar e construir um texto narrativo. A minha dica para vocês é que continuem estudando, pesquisando, até porque essas aulas remotas não é a mesma que uma aula presencial, onde o aluno ele pode tirar dúvida, mas eu, professor Dionísio, estou inteiramente à disposição para qualquer dúvida, tá? Afirmando que nós retomaremos, nem que seja de uma forma bem mais superficial, esses conteúdos que estamos vivenciando. Então a gente encerra o módulo 3, né, o capítulo 7, módulo 3, com o tema A Arte de Contar, né, e os gêneros narrativos em sua arte. Gente, um abraço do professor Dionísio, Deus abençoe todos, logo logo estaremos juntos.